Olá, meu nome é Diana, sou médica veterinária e hoje eu vou falar sobre os desafios na promoção do bem-estar em abrigos de animais do Brasil. Nós sabemos que a maioria dos brasileiros possui cães e gatos e que o cão, especialmente, é encontrado em todos os continentes onde os humanos se estabeleceram. Ainda há uma estimativa de que 70% dessa população de cães, ou seja, até 1 bilhão de animais, sejam animais de vida livre. A gente precisa entender a dinâmica populacional de cães e gatos antes de implementar estratégias de manejo para que a gente consiga respeitar os padrões, os critérios de bem-estar desses animais e também fazer uma política de manejo que funcione realmente para aquela comunidade. Então, a dinâmica populacional canina, ela tem vários fatores que influenciam. Nós temos os animais domiciliados que saem para dar suas voltinhas, animais domiciliados que acabam se perdendo, animais que são abandonados nas ruas e os animais comunitários. Esse influxo de população de animais em relação à reprodução nas ruas, ele é mínimo. O que a gente tem de principal para trazer mais animais para dentro dessa população são os pet shops, os criadores e os tutores que reproduzem seus animais e acabam doando ou vendendo. Uma vez que a maioria dos animais nascidos nas ruas, especialmente os cães, eles acabam morrendo, não sobrevivem até a vida adulta, ou seja, a vida reprodutiva. E nós temos aqui os abrigos que acabam recolhendo muitas vezes animais das ruas, e esses animais podem ser animais perdidos, animais que saem para dar suas voltinhas, animais comunitários, e aí nós vamos fazer um efeito vácuo, ou seja, quando nós removemos um animal que está em equilíbrio naquela comunidade, que é cuidado pela comunidade, nós abrimos o espaço para novos animais permanecerem naquele local. Então, essa estratégia de recolhimento sem critérios, ela não funciona. Para os gatos, a gente tem ainda alguns detalhes que tornam a dinâmica populacional ainda mais complexa, porque os gatos, a maioria deles saem para dar suas voltinhas, mesmo possuindo tutores. Eles têm uma capacidade reprodutiva muito maior e uma capacidade de viver, independentemente da presença humana, muito maior do que os cães. Ou seja, esses animais acabam criando, acabam se estabelecendo como populações de animais ferais, e esses animais, especialmente esses, são muito prejudicados se forem capturados e recolhidos em abrigos. Os gatos, de modo geral, têm uma capacidade de cooperar com o ambiente de abrigo muito menor do que os cães. Os programas de manejo populacional devem sempre ter os animais como partes interessadas, reduzindo drasticamente o seu sofrimento e melhorando a saúde e o bem-estar. Não devem causar medo, dor, angústia ou sofrimento, uma vez que os projetos geralmente vão envolver captura, manuseio, contenção, abrigamento, vacinação, cirurgias, procedimentos dolorosos. E ainda a gente pode ter riscos adicionais à vida silvestre, animais de fazendas ou cães e gatos que não são alvo da nossa estratégia de manejo. Por isso que é sempre importante nós termos uma abordagem mais holística, sempre pesando os riscos e os benefícios e tendo como pilar a ética. Segundo o ICANN, que é a Aliança Internacional para Manejo Animal, locais onde tenham altas taxas de abandono e baixas taxas de adoção não devem trabalhar com abrigamento de animais. Por isso, na maioria das cidades no Brasil, nós temos que trabalhar com CATAs, que são Centros de Acolhimentos Transitórios de Animais. Esses CATAs eles vão funcionar como um apoio ao manejo populacional, oferecendo atendimento veterinário, castrações, cirurgias e atendimentos de baixo custo para populações carentes, reabilitação, ressocialização e reintrodução dos animais. Só que para isso acontecer é necessário um planejamento adequado, políticas rigorosas de entrada e saída, protocolos muito bem definidos, uma equipe altamente capacitada e trabalhar sempre com estrutura e recursos disponíveis para o que se pretende atender. Quando nós debatemos o bem-estar animal, automaticamente nós refletimos sobre quais as ferramentas disponíveis para mensurar o grau de bem-estar daquela espécie que nós estamos avaliando. Bom, para cães abrigados existe um protocolo Shelter Quality que foi desenvolvido por Barnard e colaboradores e que é baseado nos 4 princípios de bem-estar, ou seja, boa alimentação, bom abrigamento, boa saúde e comportamentos apropriados. A partir desse protocolo nós conseguimos mensurar ou coletar dados de vários critérios de bem-estar e aqui são as medidas que elas podem ser baseadas em nível de abrigo,
em nível de recinto ou de baia e em nível individual, que são principalmente as medidas baseadas no animal. Além disso, esse protocolo ele se utiliza de descritores de estados emocionais, que são os descritores QBA. Então, nós conseguimos ter uma abordagem holística, ampla, de como esses animais que estão abrigados, no caso os cães, estão enfrentando aquele ambiente, estão respondendo e assim a gente pode propor melhorias. Uma outra ferramenta que também pode ser utilizada para mensurar grau de bem-estar de cães e gatos abrigados é o protocolo de perícia em bem-estar animal para diagnóstico de maus tratos contra animais de companhia, que também é conhecido como PPBEA. Esse protocolo ele é baseado nos 4 conjuntos de indicadores, ou seja, boa alimentação, boa saúde, boa moradia e comportamentos apropriados, que vão ser classificados como inadequados, regulares ou adequados, e conforme a soma desse conjunto de indicadores for a maioria deles inadequados, a gente pode, por exemplo, chegar a um resultado de grau de bem-estar baixo ou muito baixo. Quando a maioria desses conjuntos de indicadores for adequados, a gente vai ter um grau de bem-estar alto muito alto. Lembrando que quando nós verificamos uma situação onde o grau de bem-estar é baixo ou muito baixo, é considerado maus tratos e é imperativo que as mudanças nesse ambiente sejam imediatamente aplicadas para que esse animal saia dessa situação de maus tratos. E é sabido que os abrigos de animais compreendem um enorme desafio em relação ao bem-estar dos animais abrigados. Pensando nos impactos que o abrigamento de animais pode provocar sobre o seu bem-estar e os desafios que nós vamos enfrentar nesses locais, eu vou apresentar para vocês, me baseando no protocolo Shelter Quality e também no PPBEA, os 4 princípios que podem ser mensurados. Então, o primeiro princípio, que é o da boa alimentação, que é baseado nos critérios de ausência de fome e de sede prolongadas, a gente vai mensurar o score corporal, ou seja, medidas baseadas nos animais, aqui no caso animais com score corporal baixo, o tipo de alimentação e qual é a frequência que é oferecida, e a qualidade da água e os tipos de bebedouros que são disponibilizados para aqueles animais dentro daquele ambiente de abrigo. Ainda falando do critério da boa alimentação, por meio do PPBEA nós podemos observar o score corporal dos animais também, a frequência de alimentação, a fonte de água e o tipo de comedouro. E assim nós chegamos à conclusão do estado nutricional dos animais como um todo ou do animal individualmente, se nós estivermos avaliando aquele animal individualmente. Em relação aos desafios para promover o critério da boa habitação, nós temos o conforto ao descansar, então a gente tem vários tipos de piso inadequados para o descanso ou até mesmo a ausência de camas na maioria dos abrigos. A limpeza desse local e dessa cama onde o animal descansa. Locais onde animais enfrentam condições adversas climáticas, né? Então eles não têm, por exemplo, abrigamento adequado para condições climáticas adversas, ou esses animais estão em um local onde eles estão com muito frio ou muito calor, né? Então a gente pode observar animais arfando ou animais tremendo, se amontoando. Presença de bordas afiadas, que muitas vezes são utilizadas nesses abrigos, aqui a gente vê arame farpado para evitar que os animais escapem, e também o espaço que é fornecido para esses animais habitarem. Então, muitas vezes espaços superlotados onde a gente não tem a possibilidade dos animais expressarem comportamentos específicos, comportamentos naturais da espécie. E por meio do PPBEA, em relação aos indicadores de conforto, a gente pode observar nos abrigos a ausência de abrigos adequados para condições climáticas adversas, de superfícies confortáveis, de superfícies de contato que sejam adequadas às necessidades da espécie e à limpeza do ambiente. Então, aqui nós vemos fotos de calhas entupidas, de muita matéria orgânica, de presença de fezes e urina nas baias dos animais e até mesmo aqui carrapatos e outros ectoparasitos que podem estar infestando devido à ausência de limpeza do ambiente e controle. Já em relação ao critério da boa saúde, lembrando que o abrigo ele deve ser uma referência em relação à promoção da saúde dos animais, não é o que nós verificamos na prática. Na maioria dos abrigos, a gente não observa animais com ausência de dor, por exemplo, não observa protocolos bem definidos e bem criteriosos em relação ao controle de dor. Tratamentos pós-cirúrgicos que não são ideais para aqueles animais. Então, animais
colocados em baias coletivas, mesmo tendo passado por um procedimento cirúrgico, presença de diarreia, animais visivelmente doentes, animais com tosse, com condições de pele e outras doenças que não estão sendo tratadas ou devidamente manejadas naquele ambiente, infelizmente. Falando ainda dos indicadores de saúde, é comum nós observarmos animais nos abrigos com áreas alopécicas, presença de coceira, pelagem ruim, opaca, quebradiça, emaranhada, presença de lesões e essas lesões muitas vezes sem tratamento, presença de ectoparasitos como sarnas, miíases, carrapatos, pulgas, animais com vacinação e desverminação atrasada. E lembrando que os abrigos eles têm que promover, eles são parte do pilar da saúde única. Então, quando nós pensamos nas zoonoses, como leishmaniose, esporotricose e outras doenças, nós devemos lembrar que os abrigos são imprescindíveis no manejo dessas doenças e é inadmissível que os abrigos mantenham animais nessas condições. E agora nós vamos falar do princípio dos comportamentos apropriados, que infelizmente na maioria dos abrigos brasileiros é uma parte muito negligenciada. Esse princípio do comportamento apropriado, ele se baseia nos critérios da expressão de comportamentos sociais, e para isso a gente precisa ter uma habitação que permita comportamentos sociais, a expressão de outros comportamentos como as estereotipias e a possibilidade ou não de o animal se exercitar, a boa relação com seres humanos, ou seja, a reação a um humano estranho e programas de treinamento e reabilitação comportamental e aos estados emocionais positivos desses animais. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vê uma cachorrinha que não permite a aproximação de seres humanos, ela faz comportamentos, ela se comporta com medo, e esse medo pode virar um comportamento de agressividade por medo. Obviamente que quando um potencial adotante for nesse abrigo, ele provavelmente não vai escolher essa cachorrinha, porque ela não consegue interagir com seres humanos. Já nesse segundo vídeo, nós vemos um cão fazendo um comportamento que é um comportamento compulsivo. Ele fica comendo as bordas desse objeto que está dentro do recinto. Inclusive, apresenta comportamentos de disputa de recurso, então pode gerar conflitos dentro desse abrigo, que inclusive a gente vê uma quantidade de animais grande dentro do mesmo recinto. Isso já é uma situação estressante por si só para os animais, né? Porque são muitos animais juntos, sem possibilidades de não interagir, né? Então esses animais são obrigados a interagir uns com os outros, sem nada para eles fazerem, sem a presença de enriquecedores ambientais, e aí eles começam a apresentar esses comportamentos compulsivos e estereotipias. E nesse terceiro vídeo, a gente vê um comportamento de estereotipia, que é quando esse cão ele faz o pacing, né, que é um dos comportamentos de estereotipia. Ele gira, igual animais de zoológico, é muito comum a gente ver esse mesmo comportamento, e também ele late compulsivamente. Então, esses comportamentos, além de serem muito prejudiciais para o bem-estar dos animais, eles impedem que esses animais sejam adotados, porque é muito difícil que a gente tenha alguém que queira encarar esse desafio de pegar um animal com uma estereotipia que muitas vezes vai permanecer no pós-adoção por muitos anos ou pela vida toda do animal. Ainda falando dos indicadores comportamentais, que são super importantes e muito negligenciados, volto a dizer, por meio do PPBEI a gente consegue coletar alguns dados que vão nos indicar qual é o grau de estresse desse animal, o tipo de interação com outros animais da mesma espécie e outros animais de diferentes espécies, incluindo seres humanos, e inclusive se a gente vê animais extremamente amedrontados, a gente pode indicar que esses animais estejam sendo expostos a um sofrimento intenso, diário, e que eles precisam imediatamente ser retirados daquela situação. Então, no mesmo abrigo, a gente consegue ver animais que interagem socialmente de maneira positiva com seres humanos e outros animais, e no mesmo recinto, animais extremamente amedrontados. Por quê? A gente sabe que os animais, por mais que sejam da mesma espécie, sejam eles cães ou gatos, eles vão enfrentar as situações
do estresse do confinamento de maneiras diferentes. Isso tem a ver, inclusive, com a sua experiência prévia. Então, já se sabe que o trauma em animais ele vai ter um impacto sobre a capacidade de enfrentamento desse animal a uma condição adversa de ambiente, por exemplo. Né? Então, a gente precisa ter programas de reabilitação comportamental urgente, né, dentro dos nossos abrigos, e isso inclui também a presença de enriquecedores ambientais, manejos de passeio e várias outras estratégias que a gente vai falar para frente como possíveis soluções para nós melhorarmos as condições com que esses animais são abrigados. Bom, a gente sabe que os animais, cães e gatos, devem passar de maneira transitória dentro dos abrigos. A partir de 2 semanas já é considerada longa permanência, ou seja, cães e gatos não deveriam ficar mais do que 2 semanas dentro de um abrigo. Para isso, nós vamos trabalhar o desabrigamento, ou seja, os animais que estão dentro do abrigo precisam sair de alguma maneira, e os animais que vão ser recolhidos têm que ser recolhidos de maneira seletiva, ou seja, só os que precisam realmente de cuidados ou os que vão passar por uma cirurgia de castração ou algum tratamento médico veterinário vão passar pelo centro de acolhimento transitórios e depois vão retornar ao mesmo local onde foram retirados ou vão ser adotados ou vão ser transferidos para lares temporários. Mas pensando nos animais que já estão abrigados e que não têm essa possibilidade tão cedo de sair do abrigo, nós precisamos melhorar a qualidade de vida desses animais abrigados. Tanto pensando de maneira ética, né, porque esses animais estão sendo expostos a um sofrimento diário e eles obviamente não merecem isso, como também pensando na função, na real função dos abrigos em relação à saúde pública, ao bem-estar único e à saúde única. Antes de nós falarmos sobre as possíveis soluções que podem ser colocadas em prática nos abrigos brasileiros, eu gostaria de apresentar aqui os dados preliminares que estão em preparação para publicação sobre uma análise de correspondência dos estados emocionais de cães com as medidas de gestão dos abrigos, que a gente fez em abrigos de Minas Gerais. Então, nós encontramos estados emocionais positivos nos cães que eram alojados em abrigos onde havia manejos de passeios semanais ou diários. Os animais eram alojados em baias unitárias, com uma frequência de alimentação de 2 vezes ao dia, e esses abrigos possuíam menores populações, inclusive tinham menores taxas de mortalidade, quando comparados com abrigos onde os cães apresentavam estados emocionais negativos e que foram associados a uma população grande de animais alojados, alojados em baias individuais, principalmente, com a ausência de passeios, e o regime alimentar era uma vez por dia ou à vontade. Esses abrigos eles tinham taxas de mortalidade alta, principalmente pela disputa de recurso, né? Pensando que os animais tinham uma vez só ao dia ou a alimentação era à vontade, então havia mais disputa nesses animais. A ausência de passeio, que faz com que os cães fiquem mais estressados, tenham menos interação social, e também é um enriquecimento ambiental muito importante, né? Um enriquecimento físico, cognitivo, social, e alojados em baias individuais, né? Somado a isso, os animais não saíam para passear e também ficavam em isolamento social. Então, a gente precisa sempre pensar que as medidas de gestão, o tipo de gestão que o abrigo está aplicando, adotando, ela vai ter um impacto muito forte sobre o estado emocional desses animais. Bom, então, a melhoria da habitação é uma das estratégias que nós podemos lançar mão e que tem um impacto muito positivo e direto e imediato, né, sobre o bem-estar de cães e gatos. Então, oferecer esconderijos, tanto para cães quanto para gatos, camas em quantidade para todos os animais e qualidade, né, obviamente. Então, as camas podem ser adaptadas, caixas de transporte, caixas de papelão em cima de pallets, né, para a gente tirar um pouco os animais da umidade do chão, e até mesmo essas camas aqui, que são camas muito interessantes porque elas permitem ser lavadas, elas podem ser lavadas todos os dias, né? Essa lona seca muito rápido, elas são difíceis dos animais destruírem, não tem bordas, não machucam os animais, e elas são muito leves, né? De fácil manejo. Então, melhorar as habitações
vai desde da cama, a presença de camas, né? Pensando que animais alojados, animais confinados passam mais tempo deitados do que em atividades, nós precisamos colocar camas para esses animais se deitarem de maneira confortável, né? Inclusive a cama é considerada um enriquecedor ambiental fixo, permanente. Um outro ponto de melhoria que deve ser citado e que é óbvio é o manejo sanitário. É importantíssimo que nós façamos o correto manejo sanitário dentro dos abrigos, tanto porque é um ambiente coletivo, ou seja, que propicia a transmissão de doenças infecto-contagiosas, de parasitoses, como também os impactos que esse abrigo pode ter nos entornos do local. Ou seja, a gente pode ter animais silvestres, outros animais domésticos e as pessoas circundantes àquela área e que podem ser afetadas pelas doenças que vão ser transmitidas ali se não houver o correto manejo sanitário. Então, um procedimento operacional padronizado é algo que deveria ser uma lei dentro dos abrigos brasileiros e que infelizmente nós não verificamos. A gente precisa tirar os animais das baias para limpar, não deve se fazer a limpeza dos recintos com os animais dentro, tanto porque esses produtos de limpeza podem causar alergias, podem lesionar a pele desses animais, como também é muito estressante para o animal estar dentro do recinto enquanto é jogado água, por exemplo. O cheiro também, né? Lembrando que eles têm muito mais células olfativas do que nós, tanto os cães quanto os gatos têm muito mais do que nós, então o cheiro irrita muito mais esses animais. E a gente fazer o correto manejo, ou seja, tem um passo a passo, que é primeiro recolher a matéria orgânica, depois lavar com água e sabão e enxaguar, e depois fazer a diluição correta do hipoclorito, fazer a aplicação e deixar agir por alguns minutos e depois o correto enxágue. Então, nunca misturar produtos de limpeza, nunca fazer a ordem inversa. É importantíssimo que o manejo sanitário seja realizado dos recintos e também a parte de manejo sanitário sobre os animais em si. Então, banhos, controle de parasitos, a vacinação, tudo isso deve ser feito com muito critério e com um bom controle médico veterinário. Tão importante quanto o manejo sanitário das instalações é o manejo comportamental. Pensando que cães são animais sociais e que precisam da interação humana e que gatos, desde que tenham sido socializados desde filhotes com outros animais da mesma espécie, com seres humanos, também vão necessitar dessa interação, nós precisamos promover um contato positivo com esses animais. Na maioria dos abrigos, os animais eles só têm contato com seres humanos no momento do manejo sanitário. Então, no momento de uma vacina, de um medicamento, da alimentação e da rotina de higiene das instalações. Muitas vezes esses manejos são estressantes para esses animais, então a gente precisa promover outros tipos de interação com seres humanos, lembrando que esses animais são animais que devem ir para lares, né? São animais que vão ser disponibilizados para adoção. Então, podem ser lançadas mão de diversas estratégias, como voluntários que vão até o abrigo para ficar interagindo de maneira positiva com os animais, fazendo carinho, escovando, colocando no colo. A gente também promover passeios com esses animais que podem ser feitos com voluntários. Então, alguns abrigos dos Estados Unidos, por exemplo, esses animais quando saem para passear, eles vão com um coletinho onde está escrito estou disponível para adoção. Isso também atrai os olhos da sociedade, da comunidade externa para a causa, né, desses animais. Então, esses animais não só vão estar sendo beneficiados pelo passeio em si, que é um dos melhores enriquecimentos ambientais que a gente pode colocar dentro de um abrigo de cães, como também a promoção da guarda responsável e da adoção desses animais. A gente pode oferecer ambientes onde os animais possam expressar comportamentos inerentes à sua espécie, então cães destruírem coisas, cavarem buracos, gatos afiarem as suas garras, subirem, né, em outros níveis dentro dos seus recintos, né? Então, a verticalização, que é importante para cães e para gatos, principalmente para gatos. Oferecer brinquedos que, obviamente, eles podem ser, sempre devem ser feitos sob supervisão para evitar brigas, disputas.
No momento da alimentação, a gente fazer um enriquecimento alimentar, então esses dispensers onde você coloca a ração e o cão precisa, e o gato também, né? Isso também pode ser utilizado para gato, ele precisa fazer essa bolinha rolar para conseguir o alimento, então ele vai trabalhar a cognição e a parte física também, e também promover algumas interações que diminuam o medo dos animais. Então, cães e gatos têm muito medo de passar por túneis, né? Então a gente pode colocar isso dentro de um programa de brincadeiras dentro do abrigo que vai ajudar esse cão, esse gato a lidar com os desafios do ambiente de maneira muito mais equilibrada. Ainda falando de manejo comportamental, os programas de reabilitação comportamental são importantíssimos, né? Então, principalmente com os animais que são amedrontados, que são tímidos, promover uma interação positiva com seres humanos, de modo que a gente consiga observar uma mudança significativa no comportamento, na interação desses animais, e isso obviamente vai ter impacto nas suas chances de adoção. E tão importante quanto tudo isso é envolver a comunidade, trazer a comunidade para dentro dos abrigos e levar os animais dos abrigos para fora, né? Possibilitar que voluntários trabalhem, que os animais sejam cuidados dentro dos abrigos como eles seriam dentro de um ambiente de uma casa, de um tutor. Também trabalhar com os animais comunitários, isso é muito importante. Antes da gente pensar em abrigar um cão ou um gato, pensar quanto ele interage positivamente dentro daquela comunidade, e ele serve inclusive como barreira sanitária, né? Se esse animal for castrado, desverminado e vacinado, ele é uma barreira sanitária para as doenças. Então os animais comunitários, eles são muito importantes, tanto como barreiras sanitárias, como também como sentinelas para maus tratos, para violência. E também esses animais, eles promovem eles naturalmente educam a comunidade em relação à guarda responsável, em relação a interações com outras espécies positivas, né? Promover campanhas de adoção, promover um contato positivo da comunidade com os animais que ela nesse local frequentam, é imprescindível para que a gente consiga minimizar os impactos do abrigamento e, quem sabe, um dia não trabalhar mais com abrigos e sim trabalhar com centros transitórios de acolhimento, apoiar a comunidade de baixa renda, principalmente, né? Então, quando nós lemos alguns artigos, a gente vê que a maioria dos animais abandonados vem de populações de baixa renda, porque essas pessoas às vezes não conseguem cuidar dos animais como elas deveriam e elas acabam abandonando ou deixando esses animais nos abrigos. E se a gente trabalhar nessa comunidade oferecendo o apoio, o suporte médico-veterinário, de reabilitação comportamental também, a gente consegue manter esses animais nos lares, ao invés de trazê-los para dentro dos abrigos. Bom, eu gostaria de agradecer ao convite do pessoal do curso de extensão em ética animal da Universidade Federal de Uberlândia, parabenizar pelo evento tão importante e tão necessário dentro do nosso curso, da nossa área de atuação, que são os dilemas éticos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Deixo aqui o meu contato e fico à disposição para sanar dúvidas, enviar material e o que mais vocês precisarem. Até a próxima!